a força interior, tá? E o que seria, pastor, essa força interior? O que eu diria para você, para a gente começar, é que o potencial que você tem na sua vida vai muito além daquilo que você pode conceber. Nenhum ser humano de fato sabe a capacidade, o potencial que ele tem. Eu hoje de manhã cheguei até a sugerir que nós pensássemos numa semente, por exemplo, de laranja. Uma semente de laranja que é tão pequena. E você olha aquela semente, às vezes, que foi jogada num canto, e aquela semente está meia sujinha, e aquela semente está meia sequinha. E quando você olha aquela semente, você passa por ela e você diz, poxa, é apenas mais uma semente. Mas, gente, a gente não sabe o potencial que tem dentro daquela semente. Tem uma floresta dentro daquela semente. Há uma floresta dentro daquela semente. A mesma coisa acontece com você, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, que foi criado por Deus com um potencial extraordinário. O potencial que Deus tem para a tua vida é algo extraordinário. E alguém às vezes me pergunta, pastor, o que de fato significa ser um cristão? Um cristão é você viver uma vida em plenitude, a vida que Deus te criou para viver. Nós temos às vezes uns estereótipos, né, de pessoa de igreja, de cristão. Ah, esse aqui é da presbiteriana, esse aqui é da católica, esse aqui é da batista, né? E a gente olha para a pessoa, mas ser cristão é algo que vai muito além disso, mas muito além disso. Ser cristão é você voltar os teus olhos para Deus e começar a acreditar nas possibilidades infinitas que existem na tua vida. Às vezes a gente vai se decepcionando com uma coisa ou com outra. Algumas coisas na vida da gente não deu certo e a gente vai se apequenando. A gente vai secando. E a gente vai se encostando ali no cantinho. Mas há tanta coisa de Deus para a tua vida, há tanto potencial. Há tanta coisa que Deus quer fazer na tua vida e através da tua vida. Há o poder e a força que há dentro de você é algo tão grande, tão precioso. Nós não conseguimos imaginar. Eu imagino que um dia que a gente chegar lá no céu, a gente vai estar diante de Deus, e quando a gente descobrir as possibilidades que nós tínhamos, nós vamos falar, Deus, mas eu podia? Claro que podia, meu filho. Senhor, mas era possível, mas dava? Claro que dava. Claro que dava. Claro que era possível. E hoje Deus, Ele te trouxe aqui para dizer para você, acredite na sua vida, a vida que Deus te deu. Comece a olhar para dentro de você. Valdemar Knevics, ele subiu, escalou uma montanha e ele escreve um diário. No final, o último capítulo do diário dele, já lá em cima, e ele coloca uma frase lá que eu gosto muito. A frase diz o seguinte: o mundo é aquilo que eu acabei encontrando dentro de mim. Às vezes nós estamos procurando as nossas razões, os nossos motivos, a nossa felicidade, a nossa alegria para fora de nós. Há um mundo para dentro de você. Há uma força dentro de você. Há um potencial tremendo dentro da tua vida e com a sua história que Deus quer trazer à vida. Tem um texto bíblico que eu separei, na verdade 2 versículos, lá de Hebreus 11, 33 e 34. Eu vou colocar ele aqui na frente. Hebreus 11, 33 e 34 diz o seguinte: os quais, pela fé, está falando dos heróis da fé, está falando de homens e mulheres que fizeram coisas extraordinárias, que aparentemente eram impossíveis aos humanos, que aparentemente não havia possibilidade de ser realizada, mas eles fizeram. E o texto bíblico diz o seguinte: os quais pela fé, falando desses homens e dessas mulheres, venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, e na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos
dos estranhos. Esse texto bíblico está falando dessa possibilidade, desse algo mais que existe dentro da gente. Essa coisa que, se alguém olhar para nós, talvez não consiga perceber, mas Deus vê em nós. Por exemplo, quando Davi foi escolhido para ser ungido como rei de Israel, Deus sabia que havia uma batalha que estava posta à frente, e Deus separou Davi. Mas quem era Davi aos olhos de seus pais? Quem era Davi aos olhos da sua família? Quem era Davi aos olhos da sociedade e do lugar que ele vivia? Tanto que Deus precisou dizer até ao profeta: vocês olham o exterior, Deus vê o coração. O que me vem ao coração com esse texto é o seguinte: quando Deus olha para você, Deus vê o potencial extraordinário que você tem, o potencial para mudar a vida, para transformar as coisas. Há uma força extraordinária dentro de você. Dei alguns exemplos hoje. Primeiro, um pai de família, um homem casado com 3 filhos, ganhando R$1.500 por mês. Ele consegue, com casa alugada, paga aluguel, cria os filhos e forma os filhos. Eu já vi isso aqui nessa igreja. Os filhos formando numa faculdade, e os pais chorando uma lágrima de vitória de alguém que tirou forças da onde aparentemente não tinha. Se você perguntar como que você conseguiu criar os filhos, sustentar os filhos, pagar aluguel de casa, pagar água, pagar luz, tudo ganhando essa miséria que você ganha, da fraqueza tiraram força e fizeram coisas extraordinárias. Eu lembro de um livro que eu li há muito tempo, A Força para Viver. E esse livro contava algo extraordinário. Contava a história de uma mulher nos Estados Unidos que, num acidente, o filho dela ficou debaixo das ferragens do carro e ela levantou o carro sozinha. Ela não tinha força para levantar um carro, mas havia um poder, uma força dentro dela capaz de movê-la a fazer algo extraordinário. Eu vi, por exemplo, isso eu já vi aqui na comunidade, uma pessoa com um vício, e a pessoa luta contra o vício. E lutar contra um vício não é fácil, gente. Para quem não bebe, para quem não tem o vício da bebida, não tem o vício do cigarro, não tem o vício da droga, não tem o vício, às vezes, da prostituição, da pornografia, alguma coisa. Para quem não tem o vício, é até difícil de entender como que a pessoa permanece ali. Mas para quem está envolvido no vício, que não consegue passar um dia sem estar ali, é algo muito difícil. E eu conheço pessoas aqui dessa comunidade que se levantaram para vencer o vício que tinham. E conseguiram vencer. E conseguiram vencer por uma força que veio de dentro, capaz de mudar a sua história. Homens aqui, mulheres que lutaram e lutam contra o pecado, e que vencem o pecado por uma força que está dentro dela. Essa força de Deus que Deus coloca dentro de nós. Atos 1:8. Recebereis o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, e Ele fará de vocês testemunhas minhas em todos os lugares. Esse poder do Espírito Santo, quando ele é somado com a palavra na nossa vida, ele causa um efeito extraordinário. Ele muda a história. Hoje nós acabamos a Olimpíada. E a Olimpíada no Brasil, nosso país está de parabéns por tudo aquilo que fez. Tivemos alguns problemas, mas a Olimpíada no Brasil foi algo maravilhoso. A abertura da Olimpíada do nosso país foi a melhor de todas. Quando a gente pensa em Olimpíada, nosso país ganhou aproximadamente cerca de 18 medalhas, eu acredito, em torno de 18 medalhas por aí. E talvez, se você olhar o quadro de medalhas, o nosso país ficou lá para trás e tal, e tal. Gente, é extraordinário. Extraordinário. Porque, com exceção do futebol e do vôlei, o pessoal ali é um pessoal que luta, que trabalha o dia inteiro num serviço, no emprego, e depois vai treinar e passa horas treinando. É extraordinário, gente. É para aplaudir de pé. O povo brasileiro é um povo extraordinário, é um povo maravilhoso. O camarada que ganhou a medalha de prata do tiro, só para você ter uma ideia, sabe onde que ele treina? Na garagem da casa dele.
Vocês viram o rapaz que ganhou no remo? Ganhou 3 medalhas. É o brasileiro que mais ganhou medalha numa Olimpíada. O camarada ganhou 3 medalhas. Você conheceu a história daquele menino? Menino que veio da miséria, que veio da pobreza, e que passou em rede nacional, que deu entrevista, que ficou conhecido. Eu achei fantástico aquela vitória que ele fez quando ele chegou e ele saiu meio que por trás. E quando ele estava se aproximando lá, quando estava quase acabando, os camaradas todos, tinha 7 na frente dele. E ele pega, dá a última remada e empurra o barco. Se ele caísse, ele perdia, mas ele disse: é tudo ou nada. E ele tira uma força de dentro. Muitos diriam: estou perdendo, errei, não sei o que lá. Vai ficando para trás, desiste. Alguns até desistiriam. Mas ele não. Isso aqui eu me dediquei, eu me empenhei. Gente, que coisa extraordinária. E aquele camarada da vara, do salto com vara, meu, que coisa fantástica. Nós pensamos que a gente pensou que tinha perdido para a França. A França ganhou. E o camarada foi lá, colocou 5 centímetros a mais e tal, e o brasileiro tentou a primeira vez, não conseguiu. Mas ele sabia que aquele era o salto da vida dele. Bom, põe mais centímetros aí, vamos tentar 6,3. Foi lá no 6,3. Na hora que o francês viu que ele tinha conseguido, não acreditou. Aquele menino, ele foi abandonado pela mãe dele quando nasceu. É você que faz a tua história. É mais fácil ser figurante da vida do que ser protagonista, porque o protagonista paga um preço caro. Mas o protagonista é que escreve a sua história. Ele não caminha em história que está sendo escrita por outros ou por circunstâncias. Ele escreve a sua história. E ser cristão, irmão, tem a ver com isso. Olha que frase fantástica. No mundo de cada homem e mulher residem esses poderes adormecidos. Poderes que o assombrariam, que ele jamais sonhou possuir. Forças que revolucionariam sua vida se despertadas e postas em ação. No fundo, no interior de cada um de nós, existe poderes adormecidos, capacidades adormecidas. É possível, se você levantar a tua cabeça, é possível se você começar a dar passos, é possível se você tomar posições na sua vida, que você vai ficar impressionado com o que você é capaz de fazer. Muito além daquilo que você imagina. Deus quer dizer algumas coisas para mim e para você nessa noite. E quando Deus estava colocando essa palavra no meu coração, estava muito claro que Deus queria falar isso com você. Primeiro, sempre existe uma solução. Pare de acreditar que não existe solução para os teus problemas. Pare de acreditar que não existe saída para as tuas dificuldades. Sempre existe uma saída. Sempre existe uma possibilidade. Sempre existe um caminho. Talvez você entrou aqui hoje achando que para algumas situações da tua vida não há mais possibilidade de reescrever a tua história, de caminhar. Eu digo para você, você não está certo, porque sempre existe uma possibilidade, sempre existe uma saída. Eu lembrei hoje pela manhã até da história do Cássio, e eu estava conversando com ele, eu pedi licença até dele para poder falar isso, e ele comentando que quando ele e a Sônia começaram, ele trabalhava como vendedor, eles tiveram uma vida também muito difícil no começo, e o cara tinha uma dívida com eles, ele vendia móveis de aço, e o camarada tinha uma dívida, e não tinha como pagar a dívida, ele ia cobrar a dívida, o camarada não tinha como pagar essa dívida, e aí, o que eu vou fazer? Vou parar, vou reclamar, vou encher o rosto do rapaz lá de soco. Aí numa conversa vai, conversa vem, o camarada decidiu vender a loja para eles, né? Eles compraram a loja, a fábrica, compraram a fábrica.
E é assim que a gente faz. Sempre existe uma saída. Eu queria que você olhasse para a tua vida hoje como existe uma saída, existe um caminho para você. Existe uma possibilidade para você mudar a tua vida, para você mudar a tua história, para você viver novos dias. Existe uma possibilidade para você. Eu lembro, por exemplo, de Zaqueu. Zaqueu, ele viveu uma vida completamente afastada de Deus, uma vida de erros, buscando um monte de coisa. Conquistou um monte de coisa, mas ele não estava feliz com aquilo. Ele foi atrás de Jesus. Sempre há uma possibilidade. O filho pródigo deixou o pai, deixou a casa do pai, deixou as coisas do pai e foi viver uma vida dissoluta, uma vida afastada. Perdeu tudo. A vida dele se tornou um desastre. Ele estava comendo a comida que os porcos comiam. Quando ele estava lá, no fundo do poço, estava pensando: o que eu vou fazer? E aí surgiu na cabeça dele uma ideia: na casa do meu pai, todos os trabalhadores, eles são bem tratados. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Sempre há uma saída. Sempre existe a possibilidade de você reconstruir. Nunca deixe que aquilo que você não pode fazer atrapalhe aquilo que você pode fazer. E nós achamos que não há saída, porque às vezes nós ficamos olhando para uma porta que fechou. E a gente fica esperando naquela porta que fechou. E esquece de começar a olhar a nossa vida, de que há muitas outras portas. Não existe na tua vida apenas uma porta. Existem muitas portas. E se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Como já diz a canção. Deus é que cuida de mim. Há sempre uma possibilidade. Então, não perca tempo olhando aquilo que você não pode fazer, pensando naquilo que você não pode fazer. Comece a trabalhar aquilo que você pode fazer, porque há muitas coisas na sua vida que você pode fazer e que pode mudar a tua vida e a tua história para sempre. Há uma possibilidade infinita dentro de cada um de nós. E nós podemos reconstruir a nossa vida tantas vezes quantas forem necessárias. Você pode sair daqui hoje e reconstruir a tua vida e a tua história. Você pode ter falido profissionalmente. Você pode estar passando por dificuldades familiares. Você pode estar passando por uma crise pessoal, por um problema que pode ser o mais terrível de todos os problemas. Mas sempre existirá uma porta e uma saída para você. E você precisa acreditar. Assim que você verdadeiramente se empenhar para que aconteça alguma coisa, o como vai aflorar por si mesmo. Porque às vezes a primeira coisa que vem no coração da gente quando a gente tem um desafio é: como que eu vou fazer isso? E às vezes esse como nos atrapalha. Porque como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer isso? Nós precisamos, irmãos, escolher um destino. Escolher um objetivo para a nossa vida. O como vem depois. Primeiro, saiba para onde você quer ir. Para onde você quer ir com a sua vida? Para onde você quer ir com o seu casamento? Para onde você quer ir com a vida dos seus filhos? Para onde você quer ir com a sua família, com a sua casa? Para onde você quer ir profissionalmente? Primeiro, estabeleça o teu destino. E depois, procure os meios. Quando você tem um porquê, você encontra um como. Estabeleça na tua vida um destino. E você encontrará um como. Outra coisa que eu quero dizer para você hoje. Primeiro, há um caminho. Há uma saída para a tua situação. Segundo, é preciso decidir hoje, decidir. Gente, você precisa tomar decisões. Sabe aonde que você mora hoje? Você mora nas tuas decisões. Todos nós habitamos nas nossas decisões. Ninguém vai viver uma vida além das decisões que tomou.
As escolhas que fazemos são extremamente importantes na nossa vida. A nossa vida é feita de escolhas. E se você quer mudar a sua vida, você vai ter que acostumar-se a fazer escolhas, a tomar decisão. Não permita que o tempo resolva a sua vida. Não permita que as circunstâncias resolvam a tua vida. Não permita que outras pessoas resolvam a sua vida. Tome decisões. Tome decisões. Tem uma frase que diz assim: precisamos decidir que nunca mais vamos nos conformar com menos do que aquilo que podemos ser. Não se conforme com menos do que aquilo que você foi chamado para ser. Há muita gente conformada. Há muita gente vivendo uma vida pequena, apequenada. Quando Deus te chamou para ser um instrumento de cura, um instrumento de paz, um instrumento de mudança. Quando Deus te chamou para ser um remédio. Muitas vezes ficamos ali procurando uma saída e Deus diz: você é a saída. Ficamos procurando um remédio e Deus diz: você é o remédio. Ficamos procurando um caminho e Deus diz: olha, o caminho está em você. A decisão que você precisa tomar. A nossa vida, ela precisa de decisões. As decisões, elas são tão necessárias que nós não vivemos sem elas. E até não decidir é uma decisão. Se você decidir não decidir, você está decidindo. Já que temos que decidir, vamos fazer as melhores decisões. Saiba que são as suas decisões e não as suas condições que determinam o seu destino. São as tuas decisões, não são as tuas condições. Quando um menino, ele escolheu ser médico, ele não tinha condição nenhuma. Ele morava numa família muito simples, mas ele tomou uma decisão. As decisões que nós tomamos são a parte importante da nossa vida. E você pode mudar a sua vida e você pode viver algo novo a partir do momento que você decide tomar decisões. Assim que você controlar o seu tempo, compreenderá o quão verdadeiro é o fato de que muitas pessoas superestimam o que elas podem realizar num ano e superestimam o que elas podem conquistar numa década. Gente, olha aqui para frente. Eu quero dizer para você o seguinte: um ano é muito tempo. Nós já estamos em agosto. Daqui uns dias estamos em setembro. E eu digo para você, quais as mudanças que aconteceram na nossa vida nesse tempo? Já passamos, irmãos, 8 meses. 8 meses caminhando. E às vezes a gente vai sendo conduzido por essas coisas de Olimpíada, de Copa do Mundo, de Campeonato Brasileiro, de Série A, Série B. E a gente vai sendo conduzido por essas coisas das novelas, é a liberdade, é não sei o quê. E a gente vai sendo conduzido pelas coisas, pelas dificuldades, é a Dilma, é o Temer, é a situação financeira do país. E nós vamos sendo envolvidos por essas coisas e nós esquecemos que a parte importante da nossa vida somos nós que decidimos. Um ano é muito tempo, dá para fazer uma mudança muito grande. Eu fiquei imaginando, o Anthony Robbins, ele diz o seguinte: você acha que mudar 1% é ruim? É difícil? Mudar 1% é muito pouco. Agora, me diz uma coisa: se você mudasse 1% por dia, quanto você mudaria num ano? Se você falar, eu vou mudar minha vida 1% por dia, eu vou melhorar a minha vida 1% por dia, quantos por cento você melhoraria em um ano? Olha, gente, se tivesse muito difícil para você e você falasse, não, eu vou mudar a minha vida 1% a cada semana, em um ano, quantos por cento você mudaria? 54%. Em um ano você estaria 54% melhor do que você estava no ano anterior. Multiplica isso por 10 anos. Nós podemos construir uma vida abençoada se tivermos o capricho e o cuidado com o nosso tempo e com os nossos dias. Se tivermos dispostos a tomarmos decisões.
Uma outra coisa que eu quero dizer para você: troque a palavra falha pela palavra experiência. Troque a palavra erro pela palavra inadequado. Tudo que você viveu no passado que não deu certo, os teus erros, as tuas falhas, troque tudo isso aí hoje por experiência. Já foi erro no dia que errou, mas hoje é experiência. E isso é material precioso na tua mão. Quantas pessoas não pegaram os seus erros do passado e não transformaram isso numa experiência maravilhosa, numa experiência maravilhosa para a sua vida, para a vida de outras pessoas. Pegue todas essas coisas que você chamava de falha, de erro, de vacilo, e transforme tudo isso em experiência. Traga tudo isso para a tua vida, para se transformar num homem melhor, numa mulher melhor. Comece a sua vida. Em vez de ficar usando essas coisas como algo que está te amarrando a um passado, que está te prendendo e te impossibilitando de seguir, use essas coisas como experiência para a tua vida. Olhando para ali, olha os meus erros, as minhas falhas, né? As coisas que eu cometi, sabe? E quando você pensar nos teus erros, pensa da seguinte forma: vamos imaginar que aqui tem um lugar de colocar alguma coisa, e você tem alguma coisa para colocar ali. Você vai e você tentou colocar, só que não coube, ficou uma parte para fora. Daí você, poxa, é um erro, eu peguei um negócio errado para colocar ali. Não, é apenas algo inadequado, não coube, né? Agora eu já sei, esse aqui eu já sei que não é dessa forma. Então o que eu vou fazer? Eu vou aprender com isso. Aprenda com a sua vida. Todos nós aqui já cometemos erros e falhas. Todos nós aqui já cometemos vacilos na nossa vida. Não repita, porque daí já é burrice. Mas aprenda com o teu passado, aprenda com a tua história. O apóstolo Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para o que está diante de mim. O apóstolo, a palavra do Senhor diz lá em Hebreus capítulo 12: me desamarrando de todo o peso e do pecado que tenazmente me assedia, eu corro com perseverança a carreira que me está oposta. Então, troque a palavra falha na sua vida, troque a palavra erro pela palavra experiência. Uma outra coisa que eu quero dizer para você hoje: reconstrua as suas crenças. Reconstrua as suas crenças. E essa, gente, é uma parte importante, muito importante. Olha aqui para mim. Todos nós construímos a vida e tomamos as nossas decisões por causa das crenças que temos. Todo mundo. Eu estava dizendo hoje cedo, né? Todos nós acreditamos. Todos nós cremos. Por exemplo, amanhã cedo nós vamos trabalhar. E aí alguns aqui vão pegar o coletivo, o ônibus. E você vai pegar o ônibus, vai ter lá 40 pessoas no mínimo, lá dentro do ônibus. Vai ter um camarada que vai estar dirigindo o ônibus. Você já pensou que você tem que acreditar naquele cara lá? Quem está de avião agora tem que acreditar no piloto. Alguns de vocês foram hoje almoçar em restaurante. Hoje é domingo, o pessoal foi almoçar em restaurante. Quem fez a comida? O que colocou na comida? Você teve que acreditar. Se você parar para pensar, você vai ver que nós temos que acreditar em muitas coisas. A nossa vida é a partir das coisas que nós acreditamos. Por exemplo, tem gente que diz: eu não vou naquele restaurante porque aquele restaurante é muito sujo. Você nunca entrou na cozinha lá, mas alguém falou que é sujo. E aí você acreditou na pessoa e diz: é sujo lá, eu não vou. E a gente funciona por crenças. E muitas vezes nós temos uma vida ruim por causa das crenças que nós fomos herdando. Por exemplo, tem gente que acredita que não é capaz, tem gente que acredita que é feio, tem gente que... Eu não tenho esse problema, eu não acredito que eu sou feio. O pessoal às vezes fala: Maurício, você tem uma autoestima, você é muito autoestimado. Mas eu não acredito que eu sou feio. Eu nunca olhei no espelho e falei: meu, você está feio. Eu fico impressionado. Eu olho para Deus e falo: Deus, o Senhor é exagerado. Que Deus espetacular. Porque
Irmãos, nós precisamos. Tem gente que não acredita nele, tem potencial tremendo. Tem gente que podia estar tocando louvor aqui, mas nunca subiu aqui porque não acredita que é possível. Tem gente que poderia estar pregando, estar anunciando e não acredita. Poderia ter uma grande empresa, poderia ter crescido, mas ficou guardado, ficou escondido, ficou pequenado. Não saiu do casulo. Não sofreu a metamorfose, a transformação, o crescimento, a maturidade. Não, sabe, tem um potencial tremendo dentro de si, mas isso não aflora porque não acredita. É aquele menino que viveu apaixonado por uma moça, mas ele acreditava que a moça era tão linda que nunca ia dar bola para ele. E a moça, ela olhava assim de lado, ela falava, poxa, se um dia ele falasse comigo, eu acho que ele não gosta de mim porque ele nem olha para mim. Ele não olhava porque tinha vergonha. Mas ela falava assim, poxa, se ele olhasse para mim, mas ele não gosta de mim, ele não liga para mim. E aquele menino perdeu a oportunidade de casar com a mulher da sua vida, por quê? Porque não acreditou. Devia ter ido lá e falado, olha, eu estou gostando de você e tal. O máximo que ele levar era um fora, mas isso faz parte. Faz parte, nós precisamos acreditar, você precisa acreditar. A tua vida começa a mudar quando você acredita. As pessoas começam a acreditar em você quando você acredita. E aqui eu vou dar umas dicas para você. Primeiro, acredite em Deus. Acredite em Deus. Existe um Deus acima de todas as coisas. Acredite em Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Acredite. Deus está muito mais presente na sua vida do que você pode imaginar. Deus está muito mais presente na tua casa, na tua família, do que você pode imaginar. Acredite em Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Segundo, acredite em você. Acredite em você. Acredite no teu potencial. Eu sempre digo, né? Se tiver que pagar um mico, já faz logo um gorila. Faz um King Kong. Né? Faz, já vamos fazer. Vamos para a vida. Vamos sair para a vida. Vamos tentar. Se não deu certo uma vez, tenta duas, tenta 10, tenta 1000. Mas não pare de tentar. O Martin Luther King tem uma frase extraordinária, né? Se não der para voar, corra. Se não der para correr, ande. Se não der para andar, rasteje. Mas não pare. Não pare, não se entregue. Acredite na vida, acredite em você. Acredite no potencial, acredite na tua história. Acredite na tua vida. Acredite em você. E Deus hoje trouxe você aqui para dizer, acredite em você. Acredite na sua vida. Acredite na sua família. Pastor, minha família. Acredite na sua família. Há muitas mágoas, há muitos ressentimentos, há muita coisa mal construída. Há uma nuvem às vezes de tantas coisas, mas acredite na sua casa, acredite na sua família. Vocês filhos que estão aqui, acredite na sua família, acredite nos seus pais. Vocês pais que estão aqui, acredite nos seus filhos, acredite no seu marido, na sua esposa, acredite, dê crédito para a tua família, para a tua casa. Acredite na sua comunidade. Nós somos uma comunidade, eu sempre digo. Nós somos uma comunidade. Aqui, nós todos somos povo de Deus. E estamos aqui. Hoje eu achei tão legal. Estava almoçando e uma moça, ela é toda diferente, né? O cabelo. Cadê a Karina? A Karina está lá atrás, né? É a cunhada da Karina. Ela é toda diferente, ela tem o cabelo azul, usa um piercing aqui e tal, toda coisa. E ela disse para mim hoje, ela falou, pastor, eu gostei tanto de ir ali na igreja e tal, porque eu me sinto tão bem na igreja, as pessoas me recebem bem. Eu falei, irmã, não importa se o teu cabelo é azul, é vermelho, é amarelo. Não importa se você gosta do Corinthians ou gosta de São Paulo ou do Palmeiras. Não importa, ou se você não gosta de futebol. Não importa, irmão. Não importa se você é mais tradicional, se você é mais pentecostal. Essa semana um irmão ligou para mim, mandando mensagem. Falou, pastor, eu estou apaixonado pela igreja. Que tem vindo de manhã sentado ali atrás. Ele falou, eu estou apaixonado pela igreja, pastor. E eu queria perguntar, porque a igreja é presbiteriana, eu queria perguntar se vocês são abertos para o Espírito Santo. Eu falei, irmão, nosso coração nossos braços estão esticados e a gente está com o coração aberto. E nós estamos falando, vem Espírito Santo, pula aqui.
né? Nós estamos querendo o Espírito Santo, nós estamos buscando o Espírito Santo. E ele falou, não, porque eu sou meio pentecostal. Eu falei, irmão, não tem problema, nós estamos precisando de gente pentecostal também. Então nós vamos nos respeitar. Tem um irmãozinho que é mais tradicionalzinho, chega com a Bíblia e tal, senta, fica no cantinho, beleza, amém. Tem o outro que já chega pulando e pá, só cuidado para não machucar o irmãozinho que está ali. Mas faz a tua festa, celebra Deus do teu jeito, seja feliz com Jesus, ame o Senhor Jesus. Isso é igreja, isso é povo de Deus. E pensar diferente, a possibilidade, sabe, eu não sei por que a gente tem que ter igreja que acredita nisso, que a igreja que não acredita nisso. Nós somos cristãos, nós somos povo de Deus, era para ter uma igreja só, povo de Deus. E dentro da igreja, de repente tem alguém aqui que fala, eu acredito que Jesus vai voltar nas nuvens. E o outro diz, não, eu acredito que Jesus já voltou, porque nós somos o corpo de Cristo aqui na terra e é a volta de Jesus. Não precisa criar duas igrejas por causa dessa ideia. Nós podemos estar juntos. Ué, qual que é o problema? Nós cremos naquilo que está acima de todas as coisas. Jesus Cristo morreu na cruz e nos salvou. Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ele é o Senhor da nossa vida. E isso nos basta. Entendeu? Nós somos irmãos em Cristo. Estamos aqui, somos uma comunidade de pessoas apaixonadas pelo Senhor que estão sendo curadas. E esta é a igreja do Senhor. Hebreus 11:1 diz o seguinte: a fé é a posse antecipada das coisas que nós esperamos. Olha só. A fé é a posse, olha aqui à frente. A fé é a posse antecipada das coisas que esperamos e a demonstração das coisas que não vemos. Por exemplo, um camarada vai pescar de manhã. Por que ele sai para pescar? Porque ele acredita o quê? Que naquele rio tem peixe. Entendeu? O camarada, ele sai de manhã todo animado procurar um emprego. Por que ele está saindo procurar um emprego? Porque ele acredita que uma hora ele vai achar. Nós precisamos acreditar. A gente acredita em coisa ruim e deixa de acreditar em coisa boa. Ah, eu acredito que o país não vai mais para frente. Eu acredito que o meu casamento não vai mais certo. Eu acredito que a minha igreja... Eu acredito que... A gente acredita em coisa que não devia acreditar. E a gente não acredita em coisa que a gente devia acreditar, irmão. Acredite, é o mesmo, vai pagar a mesma conta, é a mesma coisa, do mesmo tamanho. Você acreditar em algo negativo para a sua vida e acreditar em algo positivo para a sua vida, irmão, custa a mesma coisa. Então acredite, se lance, acredite na sua vida. Deus quer te usar. Não existe nenhuma forma melhor de agradar a Deus, de adorar a Deus, do que ser aquilo que Ele te criou para ser. Imagina, irmão, presta atenção, olha aqui todo mundo. Imagina que dei uma volta. Imagina que a Angélica aqui, ela fez um quadro, tá? Ela fez um quadro, ela está fazendo pintura e ela fez um quadro. E ela deu para a Deusa, que é a sogra dela. Deu o quadro para a Deusa, fez o quadro, apaixonada pelo quadro. O melhor quadro que eu fiz, vou dar para a melhor sogra que eu tenho. Aí fez o quadro, deu para Deus. Aí colocou, ela chegou, Deus, olha, tal. Na cabeça dela, Deus vai colocar esse quadro, vai. Aí de repente passa um tempo, um dia ela vai visitar. Aí ela chega na casa da deusa, chega ali. Ela percebe que o quadro está em cima de uma mesinha, porque quebrou a mesa, era uma mesa a mesa era de vidro, e quebrou a mesa. E aí a deusa pegou e colocou o quadro dela ali, e colocou a toalhinha em cima, tudo certinho, ficou até sem jeito. Na hora que ela chegou, não deu tempo de tirar, né? Pegou de jeito, e aí estava ali. Irmão, na hora que a Angélica vê esse quadrinho, ela não vai falar nada, porque ela tem muito respeito pela deusa. Mas ela vai para casa pensando: será que ela não gostou do meu quadro? Será que ela não gosta de mim? Será que ela não gostou de eu ter feito isso? Será que ficou feio o meu quadro? Agora eu quero trazer você aqui para mim. O que Deus pensa a nosso respeito quando Ele percebe que a obra que Ele fez está sendo usada para uma outra coisa e não para aquilo que Ele criou? Qual é o sentimento que está no coração de Deus? Quando Ele diz: eu te criei para alguma coisa tão linda e tão bonita, e por que você está se colocando no lugar tão errado? E por que você está vivendo uma vida tão equivocada? O que podemos ou não fazer, o que consideramos possível ou impossível, é raramente em função de nossa verdadeira capacidade. Trata-se mais provavelmente de uma função de nossas crenças, de quem realmente nós somos. O homem e a mulher consistente acredita no destino. O homem e a mulher volúvel acredita no acaso. O homem e a mulher que são consistentes
A pessoa que é consistente, ela acredita num destino. Destino, eu não estou falando dessas coisas que o que tem que acontecer na minha vida vai acontecer. Não estou falando disso. Eu estou falando de um destino que você sugere. Olha, eu quero ser um empresário bem-sucedido, eu vou lutar para isso. Então a pessoa consistente, ela tem um destino. Eu quero ser empresário. E ela vai, eu quero ser um bom marido, eu quero ser um médico, eu quero ser, uma pessoa melhor. Ele estabelece e vai. Ele é consistente, ele sabe o que ele quer. Agora a pessoa volúvel, o homem, a mulher volúvel, é aquele que, eu vou vivendo, né? A vida tá para cá, eu venho para cá. Aí a onda tá levando para lá, eu vou para lá. Aí parou, eu parei. Aí veio a onda e me levou para cá. E a vida vai acontecendo dessa forma. Tá na hora de você meter o peito contra a onda e dizer: para lá eu não vou. Eu já escolhi o meu destino e eu sei aonde eu quero chegar com a minha vida. Uma outra coisa que eu quero dizer para você: mantenha o foco nos seus objetivos. Mantenha foco nos seus objetivos. Gente, você vai sair daqui hoje focado nos teus objetivos, em nome de Jesus. Pastor, eu quero isso e isso da minha vida. Quando você sair daqui, irmão, já vai acontecer um monte de coisa querendo desviar você. Tenha foco, saiba o que você quer da sua vida. Tenha foco, tenha objetivo, tenha metas para a sua vida. A palavra do Senhor diz que são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Eu achei interessante que eu estava esses dias pensando. Olha só o que eu estava pensando aqui, Gibi. Eu estava pensando o seguinte: para onde a gente está olhando diz muito mais sobre a vida da gente do que a gente pode imaginar. Para onde você está olhando diz para onde você está indo, porque a gente caminha para onde a gente olha. Para onde você está olhando na sua vida diz muito a respeito do teu futuro. Por exemplo, você chega aqui, a maneira que você olha diz muito a respeito do teu futuro. Porque tem gente que chega e só olha coisa negativa. Tem gente que chega e só olha coisa positiva. A maneira que você olha a tua família, a tua casa, diz muito sobre o futuro da tua família e da tua casa. A maneira que você olha para o teu casamento diz muito a respeito do futuro do teu casamento. A maneira que você olha para os teus filhos diz muito a respeito do futuro dos teus filhos. De que forma que você olha? Como que você olha? Para onde você olha fala muito a respeito das coisas que estão guardadas no teu coração. Para onde você tem olhado? O olhar, ele revela primeiro, ele revela do que a tua alma se alimenta. Porque a Bíblia diz que as coisas entram na nossa alma pelo quê? Pelos olhos. As coisas entram na nossa alma pelos olhos, pelos nossos ouvidos. Você se alimenta daquilo que você olha. Tem gente que gosta de ficar olhando um monte de coisa errada, um monte de porcaria. Meio-dia liga a televisão naqueles programas que fica olhando aquelas coisas de gente morta, aquelas coisas, notícia, sabe? Abre a internet e fica olhando só porcaria. Você está se alimentando disso. Você está se alimentando disso. Hoje as pessoas estão se alimentando muito de pokémons. As pessoas estão se alimentando de pokémons. Esses dias eu estava vindo ali pela Rua França e eu quase bati o carro, porque o camarada parou. E o menino parou no meio da rua, com o carro assim. Aí eu passei com o carro meio de lado assim, olhei dentro assim com a cara feia, mas daí nem fiquei com a cara feia, porque o menino estava pegando Pokémon, ele estava pegando Pokémon ali na pista. Para onde que você tem olhado? Os seus olhos revelam daquilo que você está se alimentando. Segundo os seus olhos revelam o que tem sido mais importante para você. O que é mais importante? Você viu que a gente olha, por exemplo, vamos imaginar o João Vitor que tocou bateria ali, está solteiro ainda, ele está apaixonado por uma menina. A menina está aqui na comunidade. E ele está assim, o coração dele está tal. Quando ele entra dentro da igreja, irmão, o que ele procura com o olho? O que ele quer ver? Não é Pokémon, ele não vai procurar Pokémon. Quando ele chega na igreja, irmão, ele vai chegar na igreja e ele vai fazer um olhar assim.
Aquele olhar raio-x, né? Procurando a Firmina. Vou colocar assim, tá? E ele vai procurar. Os olhos, eles revelam o que é mais importante para nós. Dentro de casa, de repente você está olhando só os problemas, só a sujeira, só as coisas ruins, só o desajeito. O que mais que você está vendo? Os olhos também, eles revelam para onde nós estamos indo. Tá? Muitas outras coisas eu queria dizer para você. Eu vou apenas citar algumas. Primeiro, mude a sua postura. Mude a sua postura, irmão. As nossas emoções são criadas pelas nossas posturas. Tem gente que está o tempo todo... a postura, ela revela muito sobre a nossa... A postura revela a nossa alma. E a nossa alma revela a nossa postura. Você chega, a pessoa está de um jeito ali e tal, aquela cara desanimada, aquela coisa, é porque dentro dela está assim. E quando você começa a ficar assim exteriormente, dentro também fica assim. E você muda às vezes o estado da tua alma, mudando a tua postura. Se levantando e se posicionando como um soldado, como um guerreiro da vida. Deus disse para Josué: seja forte e corajoso, porque eu te farei entrar na terra que eu prometi aos teus pais. Portanto, seja forte e corajoso. É uma decisão, é uma postura que você toma, que você assume na sua vida. Tá bom? Por último, quero terminar aqui, tá? Tem muito mais, mas eu vou terminar aqui. Descubra os seus recursos encobertos. Gente, olha aqui para mim. Você sabe tudo que você sabe? Você não sabe tudo que você sabe. Você não sabe tudo que você pode. Você não conhece os seus potenciais. Eu já vi aqui dentro da igreja pessoas ficarem impressionadas depois que aprenderam um instrumento. Fala: pastor, eu jamais imaginei que eu poderia tocar esse instrumento. Jamais imaginei que eu poderia estar aqui falando. Eu jamais imaginei que eu poderia estar me formando nesse curso. Não me achava capaz. Todo mundo aqui tem tesouros encobertos. Todo mundo aqui tem tesouros encobertos. Todo mundo aqui tem capacidades que estão encobertas. E aproveite, irmão, olha aqui para mim. Aproveite as dificuldades da sua vida, porque as dificuldades nos ajudam a encontrar as nossas pérolas. As dificuldades nos ajudam a encontrar as nossas pérolas. É na dificuldade que se cria um herói. É na dificuldade que surge, que nasce um cientista. É na dificuldade que um conhecedor, um profeta do nosso tempo, ele nasce. Se você está passando por dificuldade, não tem lugar melhor para você renascer e para aparecer o teu valor. Por isso, aproveite bem as tuas dificuldades. Aproveite bem as tuas lutas. Aproveite bem os problemas que você tem enfrentado. Eles são material orgânico para você renascer, para você ser recriado, para você fazer a sua vida de novo. Tem um monte de gente aqui que poderia estar fazendo um monte de coisa a mais, mas não sabe que sabe, não sabe que pode, não sabe que tem esse potencial. Eu quero terminar lembrando aqui com vocês os apóstolos. Quem eram aqueles homens? Homens iletrados, rústicos, pessoas que não tinham conhecimento, alguns não sabiam nem ler. O que Jesus viu naqueles homens? Nenhum grande empreendedor escolheria qualquer daqueles homens para ser um dos seus discípulos. O que Jesus viu naqueles homens para os separar? Jesus viu os tesouros que estavam encobertos. No que se transformaram esses homens? 12 homens
que mudaram a história da humanidade, que dividiram o tempo em antes de Cristo e depois de Cristo. Homens que Deus levantou. Gente, por que eu estou falando isso para você, gente? Para você acordar. Para você acordar e parar de se sentir e de se fazer de pequeno, de coitado, digno de dó. Você não é digno de dó. Você recebeu a misericórdia do Senhor e a graça do Senhor está sobre a tua vida para te refazer, para te reconstruir. Você foi separado por Deus por um propósito eterno. Você foi criado por Deus com um propósito. Lembra do quadro? Qual é o teu lugar? Qual é o teu lugar? Quando Deus te pintou, quando Deus te desenhou, diz a música, né? Ele estava namorando, né? Música bonita. Quando Deus, Ele te criou, Deus, Ele te criou pensando num quadro muito bonito. Deus te criou pensando num quadro muito bonito. Aonde está você? Na paisagem, no jardim de Deus. Deus quer te colocar de novo naquele lugar para o qual você nasceu. Você veio aqui hoje porque Deus queria dizer para você uma coisa, e eu quero que você vá para casa sabendo disso. Você não veio aqui hoje porque alguém te convidou ou porque você tem o costume de vir na igreja. Você veio aqui porque Deus queria falar com você estas coisas. Você é uma pessoa importante e Deus te escolheu e te separou, e Deus, Ele te abençoa e Ele cuida de você, e há muito mais sobre você do que você pode imaginar. E os pensamentos de Deus a teu respeito são muito maiores do que os teus pensamentos. São pensamentos de paz para dar a você o fim que você anseia. Quero convidar a Elissa para vir aqui cantar uma canção. E enquanto a Elissa está vindo aqui, eu quero que você faça um exercício comigo aqui, tá? Você vai baixar a tua cabeça e fechar os teus olhos. Antes da gente cantar essa canção, baixa a tua cabeça e fecha os teus olhos, tá? Eu queria que você não estivesse olhando para ninguém. Baixa a tua cabeça e fecha os teus olhos. Eu vou pedir para você fazer uma coisa. Eu fiz também de manhã e vou refazer agora. A nossa vida começa a mudar na medida das nossas decisões. Existem decisões que nós precisamos tomar. E hoje eu queria que você tomasse pelo menos uma decisão. Só que essa decisão que você vai tomar agora não é para amanhã. Sabe? Ah, não, a partir de amanhã, a partir da semana que vem. Não, é a partir de agora. Você vai sair daqui já desse jeito. É uma decisão que você precisa tomar. Essa decisão, ela não é para mim, ela não é para quem está do teu lado. Essa decisão é para favorecer a tua vida. Talvez você está precisando tomar uma decisão na tua vida faz muito tempo, mas muito tempo. E você está procrastinando, você está protelando. E hoje o Espírito Santo de Deus está cutucando você e dizendo: chegou a hora, o momento é agora. E você vai tomar essa decisão na sua vida hoje. Tome a decisão agora. Qual decisão, qual mudança você diria para Deus: olha Deus, hoje eu tomo essa decisão e vou pagar o preço de viver isso na minha vida. Eu vou mudar isso na minha vida. Hoje eu tomo essa decisão. Qual é a decisão que você toma? Qual é a decisão que você toma hoje de mudar a sua vida? Pai, aqui nós estamos colocando o nosso coração diante do teu altar, Pai. Algumas decisões, Pai, que estão sendo colocadas aqui são muito difíceis. Mas nós, Deus, não vamos mais protelar. Nós não vamos mais prorrogar. Nós não vamos ficar procrastinando, Deus, colocando numa gaveta
aquilo que precisa estar sobre a mesa. Hoje nós tomamos decisões importantes na nossa vida, que a partir de agora, Pai, nós selamos, Pai, com Teu Espírito Santo, e rogamos que o Senhor nos ajude, Pai, para que vivamos de acordo com as convicções que definimos para a nossa vida, Pai. Colocamos diante do Teu altar, Pai, e pedimos a Tua força e a Tua graça, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A Elissa vai cantar uma canção, e eu quero que você reflita na letra dessa música, e que você seja ministrado com essa canção, em nome de Jesus. É hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu se crer. Acredite já nasceu com jeito pra super-herói.
Obrigado, Alice. O vencedor não é aquele que só venceu. O vencedor é aquele que soube perder. Porque uma vida de um medalhista olímpico, ele é o entendimento das suas derrotas, dos seus fracassos, das suas lutas. Ele perdeu muitas vezes para ganhar uma vez. Feliz é o homem e a mulher que decide lutar pela sua vida e construir uma vida que vale a pena, que não fica se escondendo atrás das suas desculpas ou à sombra das suas possibilidades. Eu quero convidar você para viver uma vida que vá além. Talvez a tua vida esteja que nem aquele fio ali, aquela corda. Você diz: poxa, pastor, minha vida está por um fio. Esse fio, ele é suficiente para te sustentar, pela graça de Deus e pela presença de Deus na sua vida e na sua história. Por isso eu queria, em nome de Jesus, que você se levantasse como homem de Deus, como mulher de Deus, e que você colocasse a tua vida no caminho do Senhor.